Olá, oitavo ano. Estamos de volta a mais uma aula de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é práticas de leitura, conto. Nós iremos trabalhar com o conto que vocês encontrarão na página 26 do livro de vocês, certo? Já peguem um livro para vocês irem acompanhando, caderno para fazer anotações, lápis e caneta. E antes de mais nada, né, nós iremos observar e analisar alguns aspectos relacionados à maneira como o conto ele é organizado, né? Bem, os contos, né, assim como as lendas, os mitos e as fábulas, são tipos de narrativas originárias desde as mais antigas civilizações. Esses povos, através das histórias que contavam, eles passavam ensinamentos e preservavam a sua cultura. Graças a essa tradição oral, e mais tarde ao texto impresso, a arte de contar histórias foi passada de geração a geração, né, constituindo, até os dias de hoje, importantes fontes de informações, para a gente entender um pouco sobre a história dessas civilizações. Então, dentro desse contexto, é importante que a gente perceba o trabalho dos compiladores do gênero literário, que até então se mantinha no ideário popular. Nós iremos introduzir a leitura do conto, para que a gente perceba um pouco sobre como esse gênero ele é estruturado, certo? O título do nosso conto é Chuva a Abençonhada. O que esse título remete? A abençonhada. Essa palavra, vocês já ouviram em algum lugar? Que outras palavras são resgatadas quando você a pronuncia? Abençonhada, veio de qual palavra de origem? O que é que ela quer dizer? O que é que ela representa? Vocês vão observar que a abençonhada, ela foi criada pelo autor, né, para tentar produzir, né, esse efeito de chuva abençoada, né? Vamos entender por que essa chuva é abençoada, certo? Leiam o primeiro parágrafo do texto junto comigo. Estou sentado junto à janela, olhando a chuva que cai há 3 dias. Que saudade me fazia o molhado tintinar do chuvisco. Há quantos anos não chovia assim? De tanto durar, a seca foi emudecendo a nossa miséria. O céu olhava o sucessivo falecimento da terra, e em espelho se via morrer. A gente se indaguava. Será que ainda podemos recomeçar? Será que a alegria ainda tem cabimento? Nesse primeiro parágrafo do texto, né? O que é que ele nos traz de informação? Do que é que ele trata nesse primeiro parágrafo? A gente observa que nesse primeiro parágrafo não há a apresentação de personagens, né? O que ele fala é um pouco sobre o ambiente, como se dá esse ambiente na história, né? Vamos continuar a leitura. Agora a chuva cai, cantarosa, abençoada. O chão, esse indigente indígena, vai ganhando variedades de belezas. Estou espreitando a rua como se estivesse à janela do meu inteiro país. Enquanto lá fora se repletam os charcos, a velha Tristeza vai arrumando o quarto. Para a tia Tristeza, a chuva não é assunto de clima, mas recado dos espíritos. E a velha se atribui amplos sorrisos. Desta vez é que eu envergarei o fato que ela tanto me insiste. Indumentária tão exibível e eu envergando mangas e gangas. Tristeza sacode em sua cabeça a minha teimosia. Haverá razoável argumento para eu me apresentar assim, tão descortinado, sem me sujeitar às devidas aparências?
ela não entende. Nesse segundo parágrafo, a gente já é apresentada ao personagem, né? O que é o narrador, né? Que ele participa da história. E a tia Triste Teresa. Olha que nome sugestivo. Triste Teresa. A gente percebe que a história, né, ela é toda construída em volta desses sentimentos que estão ligados à escassez da chuva, né? Vocês veem que ele começa a relatar, né, como a terra começa a ganhar beleza quando começa a chover. A gente não consegue ainda descobrir as características desse personagem, né, tia Triste Teresa, somente que é uma senhora, né, quando ele diz, e a velha se atribui amplos sorrisos, e que é alguém, né, que acredita na força do além, que acha que a chuva ela é um recado dos espíritos, né, e não um efeito da natureza. Então, no geral, os contos, eles apresentam, logo na introdução, né, essa contextualização do ambiente e também apresentam os personagens, né. Continuemos a história. Enquanto alisa os lençóis, vai puxando outros assuntos. A idosa senhora não tem dúvida. A chuva está a acontecer devido das rezas, cerimônias oferecidas aos antepassados. Em todo Moçambique, a guerra está a parar. Sim, agora já as chuvas podem recomeçar. Todos esses anos, os deuses nos carregavam com a seca. Os mortos, mesmo os mais veteranos, já se ressequiam lá nas profundezas. Triste Teresa vai escovando o casaco que eu nunca hei de usar e profere suas certezas. Nossa terra estava cheia do sangue. Hoje está a ser limpa. Faz conta essa roupa que lá veio. Mas nem agora, desculpe, por favor, nem agora o Senhor dá vez a este seu fato. Mas, tia Triste Teresa, não será esta chover demais? Demais? Não, a chuva não esqueceu os modos de tombar, diz a velha. E me explica, a água sabe quantos grãos tem a areia. Para cada grão, ela faz uma gota, tal igual a mãe que tricota o agasalho de um ausente filho. Para a Triste Teresa, a natureza tem seus serviços, decorridos em simples modos como os dela. As chuvadas foram no justo tempo encomendadas. Os deslocados que regressavam a seus lugares já encontrarão o chão molhado, conforme o gosto das sementes. A paz tem outros governos que não passam pela vontade dos políticos. Mas dentro de mim persiste uma desconfiança. Essa chuva, minha tia, não será prolongadamente demasiada? Não será que a calamidade do estio se seguirá a punição das cheias? Triste Teresa olha a encharcada paisagem e me mostra outros entendimentos meteorológicos que minha sabedoria não pode tocar. Um pano sempre se reconhece pelo avesso. Ela costuma me dizer. Deus fez os brancos e os pretos para, nas costas de uns e outros, poder decifrar o homem. E apontando as nuvens gordas, me confessa. Lá em cima, Senhor, há peixes e caranguejos. Sim, bichos que sempre acompanham a água. E adianta. Tais bichezas sempre caem durante as tempestades. Não acredita, Senhor? Mesmo a minha casa já caíram. Sim, finge acreditar. E quais tipos de peixes? Negativo. Tem peixes, não podem receber nenhum nome. Desculpe, tais peixes não podem receber nenhum nome. Seriam precisas sagradas palavras, e essas não cabem em nossas humanas vozes. De novo, ela lisonjeia seus olhos pela janela. Lá fora continua chovendo.
o céu devolve o mar, que nele se havia alojado em lentas migrações de azul. Mas parece que desta feita, o céu entende invadir a terra inteira, juntar os rios ombro a ombro, e volta a interrogar. Não seria demasiadas águas, tombando em maligna bondade? A voz de Tristereza se repete em monotonia de chuva. E ela vai murmurindo, o Senhor desculpe a minha boca, mas parece um bicho à procura da floresta. E acrescenta. Bem, eu vou dar uma parada aqui para que a gente discuta um pouco. Nós percebemos, nesse trecho que nós lemos, né, no desenvolvimento do conto, que há um diálogo, né, entre Tristereza e esse personagem que também é o narrador, né, o narrador, ele também participa da história. O que é que a gente percebe nesse diálogo? Qual é a visão do personagem narrador e de Tristereza? Nesse diálogo, há aí uma problemática lançada, né? Essa problemática é que faz com que a história se desenrole. Né? Essa problemática nós chamamos de conflito, né? Qual é o conflito que vocês identificaram? Vamos continuar? A chuva está a limpar a areia. Os falecidos vão ficar satisfeitos. Agora era bom respeito o Senhor usar esse fato para condizer com a festa de Moçambique. Tristereza ainda me olha em dúvida. Depois, resignada, pendura o casaco. A roupa parece suspirar. Minha teimosia ficou suspensa no cabide. Espreito a rua, riscos molhados de tristeza vão descendo pelos vidros. Toda ela vestida de casa? Talvez por pertencer mais ao mundo, Tristeza não sinta, como eu, a atração de sair. Ela acredita que acabou o tempo de sofrer. Nossa terra está se lavando do passado. Eu tenho dúvidas. Preciso olhar a rua. A janela não é onde a casa sonha ser mundo? A velha acabou o serviço. Se despede enquanto vai fechando as portas, com lentos vagares. Entrou uma tristeza na sua alma e eu sou o culpado. Reparo como as plantas despontam lá fora. O verde fala a língua de todas as cores. A tia já dobrou as despedidas e está a sair quando eu chamo. Tristeza, tira o meu casaco. Ela se ilumina de espanto. Enquanto desce o cabide, a chuva vai parando. Apenas uns restantes pingos vão tombando sobre meu casaco. Tristeza me pede, não sacuda, essa aguinha dá sorte. E de braço dado saímos os dois pisando os charcos. Em descuido de meninos que sabem do mundo a alegria de um infinito brinquedo. Bem, vocês perceberam que o texto ele traz uma linguagem um pouco diferente da linguagem que nós utilizamos, né? Apesar de ser um texto escrito em língua portuguesa, né? Ele traz uma variante da linguagem que a gente não temos o hábito de utilizar, né? E existem também algumas expressões que não fazem parte do nosso contexto aqui no Brasil. Depois vocês entenderão o porquê, tá bom? Bem, vocês perceberam que a história, ela é contada por alguém, né? A esse alguém nós chamamos de narrador. Vocês perceberam, né, que o narrador, ele também, ele participa da história, né? E esse tipo de narrador nós chamamos de narrador personagem, certo? Existem outros tipos de narradores, né, como o narrador observador, que é aquele em terceira pessoa,
quando ele só relata os fatos, mas ele não participa da história, né? Ele conta o que vê, mas de fora. E existe também um narrador onisciente, que é aquele narrador que vê tudo, né? E que, inclusive, entra na mente dos personagens e revela o que eles estão pensando, né? Então, ele narra os fatos, mostrando o que pensam e sentem esses personagens. No caso do nosso conto, nós já sabemos que o narrador, ele é um narrador em primeira pessoa, porque é um narrador personagem. Nesse conto, nós só ficamos conhecendo dois personagens, né? Que é o narrador, nós não sabemos o nome dele, e a dona Tris Teresa. Então, cada personagem, ele tem um papel diferente, né? Quando o conto ele é composto por variados personagens, a gente observa que existem os personagens principais, né, e os personagens secundários, aqueles que têm pouca participação na trama, certo? E essa trama nós chamamos de enredo. O enredo é o desenrolar dos fatos, é a ação, é o movimento do conto, certo? Normalmente é um fato, né, que se instala um problema dentro desse estado de normalidade. Então, a partir daí, cria-se a expectativa e espera-se o desfecho, né, como essa história ela vai acabar. Nós temos também como elementos da narrativa o espaço, que é o cenário onde as ações acontecem. No conto que nós lemos, nós percebemos que o cenário se ambienta em uma casa, né, e o espaço em volta dela. O narrador pode enfatizar mais o espaço físico ou também o espaço social. E ainda o espaço psicológico, que envolve o fluxo de consciência. E nós temos também o tempo que é a duração que os fatos podem ser narrados, né? Podem ser de maneira mais ou menos rápida, em ordem cronológica, que é a ordem que segue o relógio, ou não. Pode abranger curtos ou longos períodos de tempo, né? E o tempo também ele pode ser físico, de horas, e pode ser psicológico, percebido subjetivamente, né? Aquele tempo que a gente não consegue medir, mas que a gente percebe que há uma progressão. Certo? Bem, o autor desse conto que nós acabamos de ler, né, Chuva Bem Sonhada, é Mia Couto, que é um autor que eu tenho muito apreço, certo? Ele nasceu em Beira, Moçambique, e lá no Moçambique se fala a língua portuguesa, né? Daí é que vocês vão perceber as diferenças, né? Apesar de falarem a língua portuguesa, vocês viram que o vocabulário é um tanto diferente do nosso vocabulário utilizado aqui no Brasil. Mia Couto, ele é biólogo e jornalista de formação. É autor de mais de 30 livros, entre prosa e poesia. Em muitas de suas obras, Mia Couto tenta recriar a língua portuguesa com uma influência moçambicana, utilizando o léxico de várias regiões do país e produzindo um novo modelo de narrativa africana. Seu romance Terra Sonâmbula é considerado um dos 10 melhores livros africanos do século XX. Recebeu uma série de prêmios literários, entre eles o prêmio Camões de 2013, o mais prestigioso da língua portuguesa, e o Neustadt Prize de 2014. É membro correspondente da Academia Brasileira de Letras. Bem, nossa aula chegou ao fim, né? Nós iremos dar continuação na próxima aula com a compreensão e análise desse conto, certo? Peço que vocês façam novamente a leitura, para que vocês consigam realmente entender
a temática desenvolvida na história e o diálogo entre eles, o que eles queriam com essa discussão.